Olá, queridos, aqui mais uma vez Nilbervan Nascimento, trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus para a vida de cada um de nós, e que nós possamos, irmãos, estar sempre ouvindo a palavra de Deus, estar sempre ouvindo sua voz, e desde já você é abençoado, abençoada, por estar dando ouvido à palavra de Deus. Hoje Deus trouxe uma palavra muito boa ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos, todos os meus amigos, né? E como eu sempre digo em todos os vídeos que eu produzo, que eu faço, que a gente sabendo fazer o bem e não, irmãos, não compartilhando, não fazendo, a Bíblia fala, propriamente dita, que cometemos pecado, irmãos. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco a minha imagem. Pronto, ficou lindo. Aí, irmãos, o que eu gostaria de falar com vocês hoje, que o Senhor tocou no meu coração, que muitos precisam ouvir essa palavra para quê? Para reconhecer que Deus é o Senhor, para reconhecer que sem Ele nós não somos nada, que só Deus pode salvar, mudar a nossa vida, irmãos. Que nós possamos reconhecer o nosso pecado, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Muitos ex-cristãos, ex-servos de Deus, estão sofrendo por aí por causa que não reconhecem mais. Eles endureceram seu coração para não ouvirem mais a voz de Deus. E muitas vezes até sentem e ouvem a voz de Deus, mas não a cumprem. Porque de tanto se rebelar contra Deus, o Espírito Santo de Deus ele se afasta, irmãos. E é o Espírito Santo de Deus que nos dá a sensibilidade de quando fazemos algo que machuca o coração de Deus, que faz com que Deus se afaste de nós. Aí o que é que acontece? O Espírito Santo também se afasta. É Ele, o Espírito Santo de Deus, quem nos convence do pecado. É Ele quem nos aproxima de Deus. Mas também é Ele que vê tudo aquilo ali de rebeldia que o homem está fazendo. Não ouvindo a voz de Deus. Querendo fazer suas próprias vontades. Aí o que é que acontece? O Espírito Santo de Deus ele é um cavaleiro. Ele é um chanceler. Ele não vai obrigar a pessoa, né? Ele é o próprio Deus, então ele não vai obrigar a pessoa. Então ele faz o que? Se afasta. E quando o Espírito Santo de Deus se afasta, aí o ser humano está o que? Livre. Livre para ser atacado por todas as setas do maligno. Aí ele é atingido por más palavras que é lançado contra ele. Ele é atingido pela inveja. Ele é atingido por... O Salmo 91 diz que são 11.000 flechas do mal. 11.000 flechas. A palavra de Deus diz que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todo aquele que ouve a palavra de Deus. Todo aquele que dá lugar à santa e gloriosa vontade de Deus. Mas aí o ser humano fica procurando felicidade em tal canto, em tal lugar, por muitas vezes, e não reconhece que a felicidade está em Deus, está segurado debaixo de suas asas. Salmo 91 também diz: e debaixo de tuas asas, de suas asas estarás seguros. Talvez você precisa se sentir bem, protegido. Talvez você se sinta solitário. Aí o que é que falta, irmãos? Por isso que eu peço muito aos irmãos que compartilham esse vídeo. Tem pessoas com depressão que acham que estão só. E realmente estão só. Porque essa palavra ainda não chegou até essa pessoa. E você pode fazer isso, irmãos. É por isso que eu sempre peço, curta um like, comenta, que é para o vídeo ficar bem visível mesmo. Que o vídeo possa alcançar pessoas, irmãos. O maior investidor em pessoas se chama Deus. 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 Porque Deus ele não dá só o pão para comer, não. Ele dá sua palavra e sua força. É Ele quem nos protege. De que adianta, irmãos, nós levarmos um pão, o alimento para uma pessoa carente e aí não alimentamos sua alma? O ser humano estando forte espiritualmente, irmão, ele vence tudo, qualquer barreira. Não adianta ser só positivo, não. E cadê a ação? A fé sem obras, ela não vale de nada, irmãos. Não vale de nada.
Porque, eu prego o evangelho, amém, prego o evangelho, fala de Deus. Mas aí eu chego, o irmãozinho tá passando necessidade, irmão, Deus te ama, Deus está contigo, deu as costas para ele. Resolvi o quê? Nada. A fé sem a obra, ela é morta, ela não... Mas aí eu chego, junto com os irmãos, trago ali um alimento para a pessoa, uma cesta básica. Vamos lá, orando por essa família. Aí Deus trabalha. Aí estamos usando sim o nosso raciocínio e principalmente a sabedoria de Deus. Porque o raciocínio, a sabedoria do homem não vale de nada. Não vale de nada. O homem não está preparado para nada. Agora com Deus ele está. Que não está só. Irmãos, creio que tudo isso é da vontade de Deus. Nem era assim de tal maneira bem assim que eu ia falar sobre isso. Mas, irmãos, a intenção desse vídeo, o título desse vídeo tem tudo a ver, irmão, com a palavra que vai ser dita hoje, neste dia para ti. Que nós possamos reconhecer nossos pecados, irmão. Seja lá em qual situação nós estivermos. Se eu estou afastado de Deus, se eu nunca ouvi falar de Deus, ou se estou conhecendo o nome de Deus e quero servi-lo, quero fazer sua vontade, que nós possamos ouvir sua palavra, que é a verdadeira vontade de Deus. É o que? É o que o irmão Nimberva está falando? Não, é o que a palavra de Deus está falando, irmãos. É o que a palavra de Deus nos traz. Por isso que o ser humano tem que ler a Bíblia. Por isso que o ser humano tem que orar, tem que conversar com Deus. Porque só, irmãos, só orar e não ler a Bíblia para adquirir sabedoria fica difícil, né? Há muitos meios de se comunicar com Deus em pensamento, em oração, dobrando o joelho no quarto, lendo sua palavra. Eu quero ouvir Deus, eu quero que Deus fale comigo, mas não lê nem sua palavra, né? Aí por isso que muitas vezes fica ouvindo doutrina de homens que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Homens criam doutrinas que não tem nada a ver com o que o nosso Deus tem para cada um de nós. E muitas vezes se perdem, se entristecem, acham que essa tal regra não é para ela e tudo. E entender a palavra de Deus, a pessoa lendo, procurando entender o conhecimento, se na primeira vez leu, na segunda não chegou ao entendimento, peça a Deus sabedoria, porque a palavra de Deus diz que Deus dá, irmão. Deus dá. Perdão, irmãos, que estou um pouco gripado, mas isso não me desmotiva, faz a me motivar para mim estar fazendo a vontade de Deus. E vamos para a palavra de Deus. Mas primeiramente, irmãos, como sempre eu faço, gostaria de orar por mim e por você. Desde já que Deus em Cristo vos abençoe, abra o entendimento do coração de cada um dos irmãos. E eu agradeço muito, muito a Deus por mais um dia, por mais esta oportunidade de estar falando sua palavra, né, para mim e para vocês, irmão, porque automaticamente eu também aprendo mais um pouquinho. Deus, em nome do teu filho Jesus, Senhor, entre na tua santa e gloriosa presença. Senhor, eu agradeço por esta vida, Senhor Deus, que estão ouvindo tua palavra, que estão dando atenção, Senhor Deus, à tua mensagem. Senhor, fala com elas, Senhor, abençoa elas, Senhor, que ela seja luz na sua família, em qualquer ambiente que elas possam estar, Senhor. Traz, Senhor Deus, a paz. Senhor, traz o teu vigor, o teu refrigério, Senhor. Perdoa sim, Senhor Deus, o nosso pecado. Nós, meu Deus e meu Pai, reconhecemos, Pai, que sem ti nós não somos nada. Pai querido, fala conosco. Senhor, enche-nos da tua graça e da tua presença. Senhor, eu só te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa ouvir nossa oração neste dia, Senhor. Abre, Senhor Deus, a janela do céu, derrama copiosas bênçãos sobre nossas vidas, Senhor Deus. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Como é lindo conversar com Deus, irmãos. Orar, irmãos, assim como Jesus nos ensinou. Jesus ensinou a entrar na presença de Deus. O Pai Nosso, ele é muito lindo. Ele é muito lindo, mas Jesus também diz, não usai de vãs repetições. Então Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, irmão,
Ele ensinou a entrar na presença de Deus. E como entramos na presença de Deus? Honrando o seu nome, o glorificando, né, irmãos? E principalmente, irmãos, entrando na presença de Deus com respeito, irmãos. Ele é Senhor de nossas vidas. Ele é o Deus poderoso. Ele é quem pode nos ajudar. Ele é quem tem feito bênçãos e maravilhas em nossas vidas. Nossos familiares e nós temos sido alcançados por suas bênçãos, por sua misericórdia, irmãos. Vamos para a palavra de Deus para não encupridar muito, né? Que se encontra no livro, irmãos, de Lamentações, livro que Jeremias escreveu. Lamentações, capítulo 3, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: a tristeza de Jeremias, ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Tem um ditado muito aí que muitos dizem: ah, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Coração endurecido, irmão. Coração que não reconhece que somos falhos. Por muitas e muitas vezes fazemos coisas assim que nos arrependemos. Muitas vezes não temos o caráter. Palavra boa, obrigado, Senhor Deus. Palavra direta e reta. O caráter de reconhecer que erramos, que falhamos. Louvado seja o nome de Deus. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 50, irmãos. Mas que você não se apresse e de ouvir a palavra de Deus, porque Deus tem muito a falar hoje para cada um de nós. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. O povo de Deus nesse tempo tinha pecado contra Deus e o povo não reconhecia. Estava em sofrimento, mais ou menos aqui pela leitura. A gente vê que Jeremias se põe no lugar do povo. E aí, mais lá na frente, a palavra de Deus vai falar. Ele fala para o povo reconhecer seu pecado. Reconhecer. E muitas vezes, irmão, para a gente reconhecer os nossos pecados, Deus usa de pessoas. Deus usa da sua palavra para a gente... Cara, isso que eu fiz, pequei contra Deus e não sabia. Louvado seja o nome de Deus, então pedimos perdão e não fazemos mais, irmão. Mas muitas vezes é isso que acontece. O Senhor fala através de um louvor, o Senhor fala através de sua palavra, através de um irmãozinho, de uma irmã, um santo de Deus, um filho de Deus, para nós reconhecermos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Mas aí muitas vezes nossos ouvidos não estão atentos à palavra de Deus. Por isso que devemos dar honra, irmãos, quando estamos na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, irmão. Desligar celular, parar de conversa com o irmão do lado, irmão. Estamos na casa de Deus, vamos aproveitar esse tempinho, irmão. Nós não sabemos o dia de amanhã. E que Deus nos ache fazendo assim, que nem diz sua palavra, fazendo sua vontade. Né, irmãos? Isso é para mim, isso é para ti, querido. Muitas vezes, tem até um pastor aí, um certo pastor, que eu achei muito linda essa iniciativa dele, que ele convida os irmãos, além de desligar seu celular e tudo, as crianças não ter tablet, não, porque muitas crianças não vão para a escola bíblica, né? Para a escola bíblica não, para a escolinha, que em algumas igrejas tem uma pessoa, que até na que eu congrego, tem uma pessoa responsável pelas criancinhas. E muitas vezes as crianças não vão, não querem ficar com os pais. Mas aí fica com o celular, com o tablet ligado, e aquilo ali atrapalha a atenção dos pais, do outro irmão que está pertinho, que às vezes está em volume alto.
E aí, como é que a pessoa vai se concentrar com a palavra de Deus? Então, irmãos, que nós possamos ter reverência ao nome de Deus. Obrigado, meu Deus. Eu estava falando só honra, mas é reverência. Irmãos, a casa de Deus, irmão. A casa de que você vai lá e você tem que esquecer que você é, os seus problemas lá fora, o que você tem que fazer. Você tem que estar lá, irmão. A intenção é louvar a Deus, é adorá-lo em espírito e em verdade, irmãos. Por isso que quando você adentrar a casa de Deus, você tem que esquecer quem você é ouvir a palavra de Deus, estar atento, irmão. Deus, muitas vezes, a gente só quer muitos por não saberem, estamos aprendendo agora, só querem ir buscar a sua bênção. Não, irmão, nós tem que ir deixar e agradecer também. Só receber, irmão. É uma via de mão dupla, irmãos. Deus já nos deu esse dom de estar vivendo, está fazendo sua vontade. Então, irmão, agora é só agradecer, é ir mesmo para o culto, adorá-lo, agradecer por todas as bênçãos que ele fez e ainda vai fazer, irmãos. E se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Continuando aqui, versículo 6. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Por quê que Deus permitiu Jeremias contemplar aquele sofrimento ali? Porque Deus sempre usa de um porta-voz, irmãos. Aqui na terra, onde quer que ele queira levar a sua palavra, ele sempre usa de um porta-voz. De alguém que quer fazer sua vontade, irmão. E aí Deus usa para a palavra dele chegar até alguém que está precisando ouvir essa palavra, irmão. Deixa eu só ajeitar mais um pouquinho aqui. Aqui, irmãos. Sol lindo hoje, tá uma benção. Então, irmãos, Deus usa de pessoas para alçar sua voz aqui na terra. Nós somos como uma caixinha de som aqui na terra, replicando o que Deus está falando para os seres humanos, a sua vontade. Perdão, queridos. Então, que nós possamos estar atentos à voz de Deus. Eu mesmo, irmão, quando eu vejo outros vídeos de irmãos, ou quando eu estou ouvindo louvores, ou quando eu estou lendo a palavra, eu gosto de me reservar um pouquinho. Muitas vezes, tem gente, a minha esposa diz, você não viu fulano de tal lá na igreja, irmãos? Às vezes eu não vejo, não que esteja errado, cada um tem seu jeito, mas eu gosto de focar ali naquele... Em tudo que eu vou fazer, irmãos, tenho aprendido a focar mais. Fazer o meu melhor em tudo, irmãos. Não que eu queira ser melhor que todos, mas é bom, irmão. Estar focado na vontade de Deus, na sua presença, irmãos. Porque o Salmo 1 também diz, irmão, para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. E quando Deus diz isso daí, irmãos, é para a gente não imitar eles. Que automaticamente os costumes deles nos atingem. É para se isolar? Não, claro que não. Que a gente tem negócio com eles, nós vivemos aqui na terra, né? Ainda. Mas, meu querido, boa noite, bom dia não faz mal a ninguém, né? Então, que nós podemos, irmão, observar também o ambiente em que nós estamos. Muitas e muitas vezes não é o ambiente ideal, né? Versículo 8, irmãos. 7. Se encurvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso em emboscada, um leão em esconderijo. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaço. Deixou-me assolado, sozinho, sem esperança. Me deixou como um urso em emboscada, ali como se pessoas estivessem caçando um urso, né? E aí ele chegou na emboscada, não pode fugir. E assim se encontrava o povo de Deus. Estava em pecado, sendo oprimido pelos outros povos. E o povo de Israel sempre foi e vai ser, irmão, um povo que Deus escolheu e um exemplo para nós. Muitas vezes
e está escrito aqui na Bíblia que muitas vezes eles se rebelaram contra Deus e pecaram contra Deus, e aí Deus ia lá e permitia que os inimigos dos israelitas fossem oprimidos, os israelitas fossem oprimidos, muitas vezes eram escravizados nesse tempo aqui, Antigo Testamento. Mas para quê, irmãos? Porque era o povo que Deus escolheu para ser exemplo, irmão. Por isso que tem também na Bíblia que um versículo que diz que é para a gente orar por esse povo, porque Deus ama esse povo, irmão. Deus ama o povo de Israel. E o povo de Israel, Deus escolheu eles sempre para ser exemplos, né? Para eles fazerem a vontade de Deus e serem luz, que nós possamos ser exemplo, irmão. Somos servos de Deus. Onde quer que nós estejamos, as pessoas têm que copiar o nosso comportamento. Por quê? Porque nós somos luz. Eles têm que reconhecer que realmente somos falhos, somos, mas realmente fulano é de Deus, cicrano é de Deus. Então o povo de Israel estava sem rumo, sem socorro, porque não reconhecia o seu pecado. Mas aí Deus estava usando de uma pessoa ali, o profeta Jeremias. O povo ouvia a voz de Deus. E é o que eu e você precisamos, irmão. Ouvir mais e mais, aceitar a palavra de Deus, a sua correção. Porque Deus diz também que Ele corrige. Ele é pai, Ele vai corrigir. Eu corrijo meus filhos. Meu filho, eu tenho um filhinho. Tenho que corrigir muitas vezes. Versículo 11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, amargura também. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Eita, esse sofrimento que o povo estava passando. Talvez tenha sido meu, seu, né? Deus sabe de tudo. Versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. A esperança minha e sua, irmão, por mais que as tribulações estejam pesadas, mais que a luta esteja difícil, é no Senhor. A Bíblia diz que maldito o homem que confia na força do seu braço e que acredita que o homem vai resolver alguma coisa. Deus pode usar do homem sim, mano. Deus pode usar do homem para trazer uma palavra, mas confiar no homem não, irmão. Confiar no homem não. Para mim e para vocês significa o quê, irmãos? A Bíblia diz que é para nós orarmos, porque está regendo o país, o presidente, regendo a cidade, o prefeito, né? São as autoridades. A Bíblia diz para orar pelas autoridades. Ah, mas não foi o que eu votei. Mas ali ele está representando todos. Então que a gente possa orar por eles, para que nós possamos ser alcançados, irmão, por eles. Irmão, vou dar um pause aqui bem. Continuando aqui, irmãos. Ó. E então a nossa esperança não está no homem, irmão. Deus pode usar de um irmão, de um servo para trazer uma palavra. E aí vamos analisar se aquela palavra é realmente o que Deus quer falar para cada um de nós, né? Então mesmo que alguém chegue pregando a palavra de Deus, devemos analisar se realmente aquela palavra é a vontade de Deus, se é aquilo que Deus, se é a vontade de Deus ali para nossas vidas, né? Porque a gente sabe que o evangelho por muitos está sendo corrompido, pregado de uma forma aí que a gente sabe e que dá a entender que não é a vontade de Deus, né? Porque precisamos ouvir a palavra de Deus e analisarmos. Então aqui Jeremias mostra todo o sofrimento daquele povo por ter o coração endurecido, não reconhecer a vontade de Deus, não reconhecer que estavam em pecados contra Deus. Então, irmãos,
Mas aí Deus estava usando o profeta. Agora o profeta está falando para o povo. Falando para o povo. Para ter esperança. Que a esperança é Deus. Para reconhecer que estão em pecado. Aí versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. E é verdade. Pecamos muitas vezes contra Deus. Mas Deus tem misericórdia. Nos dá a chance de ouvir essa palavra hoje. Hoje, irmão. Para reconhecer, Jesus, me perdoa, Deus, me perdoa. Quero estar na tua presença de novo, Senhor Deus. Eu reconheço que sou falho, sou fraco. Versículo agora 23, irmão. Diz assim: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, meu querido. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Versículo 25. Perdão, irmãos. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para os que se achegam a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe qual é esse jugo aqui, irmão? São as tribulações, são os problemas, né? Então você tem que suportar. Muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam a você. Por quê, irmãos? Porque só porque eu aceitei Jesus, só porque Deus agora é meu Senhor, eu não vou passar por tribulações, por luta. Claro que eu vou, irmão. Mas aqui a palavra de Deus suporta o jugo. Principalmente a mocidade aqui está falando das moças, dos rapazes, né? Que estão passando pela juventude. Na juventude, a gente, muitas das vezes a gente tem aquele vigor da carne, muitas das vezes a gente não quer ouvir a vontade de Deus, quer fazer a vontade da carne. E muito cabra ré e cabra véia também, né, irmãos? Mas aí Deus está falando, irmão. Está nos aconselhando aqui. Beleza. 28. Assenta-se solitário e fica em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. 30. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Quer dizer, aqui, mano, não é literal não. Aqui tá dizendo que dê a face ao que fere. Quer dizer, irmãos, que não é pra você discutir com você, não é pra você ir lá. Ah, não sei o que, eu sou de Deus, man. Porque você acha que tá na razão, porque é de Deus. Fique em silêncio, irmão. Aguenta a afronta. Muitas vezes é um vizinho. Essa palavra, irmão, é Deus que tá enviando pra ti, irmão. É Deus que tá falando. Às vezes tem um vizinho, alguém da família, ele afronta. Eu pelo menos, irmão, não conheço nenhum valentezão vivo. A não ser que ele esteja no Senhor. Nós somos valentes no Senhor. Ele é a nossa força. Ele sim é a nossa força. Sim, irmãos. Então que nós possamos aguentar a afronta, irmãos. Muitas vezes, isso é permissão do Senhor para quê, irmãos? Para que nós possamos saber que nós temos um ajudador que está ali em cima, nos ajudando e mora aqui dentro de nós, que é o nosso Deus. E que nós possamos, irmãos, saber que Deus está do nosso lado, meu querido. Suporta mais um pouquinho essa luta, essa dor, que Deus vai te dar a vitória, meu querido. Versículo agora 31. Porque o Senhor não rejeitará para sempre. Nós temos que reconhecer nosso pecado. Deixa eu só ajustar aqui, irmãos, que o sol está bravo. Pronto, meu querido. Então diz assim. Então diz assim. Foi mais. Pronto, irmãos. Que aqui é sol do sertão central, irmãos. Pronto. Então, queridos. Versículo 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Que Deus permite, é permissão de Deus muitas e muitas vezes
os sofrimentos dos homens, mas Deus se alegra no sofrimento dos homens? Claro que não. Mas Deus permite que ali é uma evolução, você vai aprendendo, você vai, muitas das vezes, irmãos, são tantos sofrimentos que ali é Deus ensinando o que, irmãos? Que nesse sofrimento aí, a quem é que você se achega? Muito dos sofrimentos, irmão, eles são tão pesados que mãe e pai não resolve, e graças a Deus por isso, amigos não resolve. Mas por quê? Porque Deus quer uma intimidade, irmãos. Nós não temos muitas vezes os nossos melhores amigos ou mulher melhor amiga. Imagina Deus. Quem quer ser nosso melhor amigo? Nós desabafamos muitas vezes com pessoas. Mas quem quer ser o nosso melhor amigo? É Deus, irmão. É Deus. E aí a gente anda solitário, que nem a palavra de Deus aqui já diz, anda solitário. Não, irmãos. Nós somos dependentes, nós somos filhos de Deus, somos dependentes dele. Dependentes. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Irmãos, eu vou pular alguns versículos porque vai ficar muito comprido o vídeo. 39. Para a gente já ir fechando aqui o estudo. De que se queixa, pois o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadriemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. 44, são os versículos que eu marquei que achei mais interessantes, mas que os irmãos leiam todos. Cobriste de nuvens para que não passe a nossa oração. Claro, o pecado ele impede, irmão. Ele é como uma nuvem espessa. Como é que vai subir a oração até Deus se está em pecado? Deus não ouve ímpio, a Bíblia diz. Deus não, a não ser que ele se arrependa e se converta. Versículo 50. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. Por quê? Por que Deus atente a nossa oração? Muitas vezes a resposta de Deus não é no nosso tempo. Mas muitas e muitas vezes o que tem impedido a nossa oração de chegar até a Deus é o pecado, irmãos. A Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o pecado, irmãos. Deus ama o pecador, meu querido. Te ama, me ama. Mas o pecado aborrece a Deus. Como que Deus você vai gostar do seu filho se ele é rebelde, irmão? Claro que não. Você ama ele, mas você quer estender a mão para ele, mas não ajuda ele, não dá gosto. Né? Não tem esse ditado? Ele não dá gosto. Pais, nós seres humanos pode ter 10 filhos. Nós amamos tudo igual, mas sempre tem aquele que... Ai, só de falar nele, né, ou nela, já enche nosso coração de amor. Por quê? Porque são filhos que nos agradam. Filhos que nos dão orgulhos. Você que é filho, seja um filho melhor, uma filha melhor. Dê valor enquanto você tem. Eu fui criado só pela minha mãe. Foi pai e mãe. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que ela me fez alcançar o nome de Deus. E o nome de Deus chegou até a mim, né? E por causa disso, sou cristão até hoje. E louvado seja o nome de Deus. Que você possa ser abençoado, irmão, irmã. Compartilha esse vídeo, irmão. Tem muitos irmãos aí afastados. Tem muitos irmãos aí na droga, muitos irmãos aí no álcool. E é Deus quem vai falar melhor a eles, irmãos. Valeu, irmãos. Deixa um like, comenta, compartilha. Fica na paz de Deus. Amém.